começar essa noite, irmãos, iniciando, né, o tema Vida na Vida, queria fazer uma pergunta para vocês. Qual é o perfil de uma pessoa que vive vida na vida? Vocês saberiam definir para mim? Vocês saberiam conseguir definir uma pessoa que vive vida na vida? Como que é alguém que vive vida na vida? Que o tempo todo vive vida na vida? Como que é o perfil de alguém assim? Iniciando esse mês, a gente está trazendo algo que a gente começou lá no Life, na conferência esse ano, e lá no City foi muito bom tudo que a gente viveu lá. E a gente quis trazer exatamente esse tema, né, para esse mês, para que a gente pudesse pedir a Deus que realmente nos abençoe, assim como nós fomos abençoados lá, trazendo esclarecimento e a vontade dEle para a nossa vida. E para isso eu quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias em Lucas, no capítulo 10, versículo 25. Hoje a gente vai descobrir qual é o perfil de uma pessoa que vive vida na vida. Lucas 10, versículo 25. Acompanha comigo, irmãos, eu vou ler na minha versão, a partir do versículo 25, diz assim, Lucas 10, versículo 25, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse, cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Versículo 36. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Vamos orar? Pai, a sua palavra que está exposta aqui nessa noite, queremos, Senhor Deus, pedir que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. Que possamos sair daqui, Senhor Deus, sabendo qual é o perfil perfeito que o Senhor espera de nós, para alguém que vive vida na vida. Nos ajude, Senhor Deus, a entender a sua palavra, e que nós possamos estar de coração aberto para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É o que eu te peço, Senhor Deus, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é uma das mais belas parábolas que a gente pode dizer aí, contadas por Jesus. Ela só é relatada em Lucas, nós só vamos ver esse relato do bom samaritano, então no livro, aqui no Evangelho de Cristo, segundo relatou Lucas. E Jesus está nos ensinando uma lição preciosíssima aqui nesse texto. Então fica com a Bíblia aberta aí que a gente vai ler de novo os versículos aí, para que a gente possa entender e pegar agora todos os detalhes desse texto. Então volta comigo lá no versículo 25, vamos entender algumas coisas aí para a gente poder chegar então a tudo aquilo que o Senhor quer ensinar para nós nessa noite. Versículo 25 novamente diz assim, certa ocasião um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? E aí Jesus falou com ele, né, o que está escrito na lei? Como você vê a lei? E aí ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e ame o seu próximo como a si mesmo. E aí Jesus falou para ele assim, ó, você respondeu certo, faz isso e você vai viver. Mas ele, justificando-se, perguntou, e quem é o meu próximo? Até o versículo 29, a gente precisa entender o seguinte, irmãos.
enquanto Jesus esteve na terra, a vida de Jesus não foi fácil. Jesus teve muito trabalho, muita perseguição. Ele foi duramente perseguido, principalmente pelos religiosos, pelos doutores da lei. E sempre quando Jesus está ensinando, pode perceber que tinha um doutor da lei tentando pegar Jesus de alguma forma, pegar Jesus numa fala, pegar Jesus numa atitude, tentando de alguma forma encurralar Jesus. E por quê, que acontecia isso? Será que isso foi uma perseguição específica para Jesus? Ou havia alguma justificativa para isso? Bem, na história, se a gente for seguir a história, antes de Jesus apareceram vários outros Messias, pessoas que se diziam ser o Messias, o Salvador. Então o que acontecia? Para o doutor da lei, para os religiosos poder provar se aquela pessoa era realmente o Messias, eles começavam a questionar várias coisas para essa pessoa. E aí, muitas vezes, eles rapidamente pegavam e descobriam que essa pessoa não era o Messias, porque essa pessoa não cumpria alguns requisitos. Só que com Jesus eles fizeram a mesma coisa, só que eles não conseguiam de forma nenhuma pegar Jesus. Por quê? Porque Jesus era o Messias. A gente crê que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o enviado de Deus. Então eles não conseguiam de forma alguma pegar Jesus. Só que eles fizeram isso com várias pessoas, antes de Jesus, depois de Jesus. Gente, até hoje tem gente falando que é Messias. Quem lembra do Henry Christ aí, né? O Henry Christ, passando nos canais de televisão aí, falando que ele era Jesus, que ele era o Senhor, o Messias. Então até hoje a gente tem isso. Então naquela época, para um controle, para poder descobrir se aquela pessoa realmente era ou não o Messias, os doutores da lei, os religiosos faziam isso, era normal. Só que na questão de Jesus, eles não conseguiam pegar Jesus em situação nenhuma. Se você lembrar de João 8, da mulher adúltera, eles tentam lá para apedrejar a mulher, e Jesus tem uma saída. Em todas as situações com os religiosos, Jesus tem uma saída por quê? Porque ele realmente era o Messias. E esse texto vai tratar exatamente disso. Jesus está sentado ensinando, e um doutor da lei levanta a mão e fala assim: Jesus, opa, mestre, posso te fazer uma pergunta? E aí ele está fazendo o que? Ele está testando Jesus para saber se Jesus realmente era o Messias. E aí ele faz toda essa trama, fazendo essas perguntas para Jesus. E ele pergunta como que ele poderia acessar a eternidade. Jesus, ele leva esse doutor da lei, a refletir sobre os 2 maiores mandamentos. Quais são os 2 maiores mandamentos, irmãos? Lindo, lindo. Se você cumprir esses 2 mandamentos, você está cumprindo toda a lei. É isso que Jesus fala, é isso que Jesus nos ensina. Mas não satisfeito com a resposta de Jesus, o que ele fala? Ele fala assim: mas quem é meu próximo, Jesus? Quem é meu próximo, Jesus? E aí, Jesus vai contar a história do bom samaritano, que a gente muito bem conhece. Mas Jesus, de alguma forma, ele traz uma reflexão muito mais profunda para esse doutor da lei. Por quê? Porque o judeu, ele não se dava bem com o samaritano. Não se dava bem. Judeu e samaritano, eles não tinham um bom relacionamento. O judeu, se ele estivesse sentado na mesa e chegasse um samaritano, o judeu levantava e saía. O judeu não compartilhava de talheres, igual a gente toma café aqui, igual a gente vai tomar café domingo agora juntos aqui na igreja, a gente vai ali, compartilha tudo ali. O judeu, se tivesse samaritano, ele não chegava, ele não encostava. Porque ele acreditava que tudo que o samaritano colocava a mão era impuro. E por que disso? Quem sabe, quem lembra dessa história? A gente já contou bastante aqui. Lá atrás, no Antigo Testamento, quando o rei Salomão morreu, ele deixou o reino dele para os seus filhos, e esse reino foi separado, foi dividido. E aí foi separado entre reino do norte e reino do sul, Israel e Judá. E esses 2 reinos tiveram vários reis, e esses vários reis não fizeram a vontade de Deus. E Deus então deu uma sentença para esse povo. Deus falou assim: não tem jeito, vocês não estão me obedecendo, e eu vou entregar vocês nas mãos dos inimigos. O que aconteceu? O reino de Israel foi entregue para o povo da Síria. Então os assírios vieram ali, dominaram o povo de Israel e levaram eles. E o reino de Judá foi conquistado pelos Babilônia, isso aí. E foram levados também cativos, Daniel, Sadraque, lá a galerinha toda, lá os amigos de Daniel, todo mundo foi para a Babilônia.
Só que o reino de Judá, ele seguiu os mandamentos de Cristo, mesmo estando na Babilônia. O que Daniel fez? Não fez? Não se contaminou. Então o judeu, o povo de Judá, por isso judeu, o povo de Judá, ele não se contaminou com aquilo que o povo da Babilônia oferecia. Ele disse assim: não quero, recuso, rejeito, não quero, eu vou continuar orando a meu Deus, eu vou continuar servindo meu Deus. Só que o povo de Israel, quando foi para a Síria, o que aconteceu? O povo de Israel começou a se casar com o povo deles lá, começaram a ter filho, começaram a ter família, começaram a adorar outros deuses, misturaram. E era um mandamento expresso de Deus que não fizesse isso. Então, quando esses povos acabaram e eles voltaram, então os israelitas puderam voltar para casa, foi acontecendo a reviravolta, Roma entrou no jogo e tudo, eles voltaram para casa. Quando eles voltam, então o judeu olha para o samaritano e fala assim: você não é puro, você se misturou. E com isso gerou então essa divergência entre pureza e impureza, entre o povo escolhido de Deus e o povo que não era. E aí tem todo esse trâmite, que Jesus vai tratar muito bem, não só aqui, como também Jesus com a mulher lá samaritana, no poço, em várias situações. Beleza? Show? Então, estamos alinhados até aí. Aí Jesus, o que ele faz com o doutor da lei, com o judeu, com o religioso? Ele coloca um samaritano na história. E aí ele coloca um samaritano na história, a gente vai entender isso, porque ele quer ensinar para o doutor da lei quem realmente é o próximo dele. Já que ele perguntou, então você vai ter a resposta. No versículo 30 diz assim, em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Beleza? O que o texto está falando? Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Descia mesmo, era uma serra, né? Era uma descida, uma grande descida. A estrada que ligava Jerusalém a Jericó tinha aproximadamente 27 quilômetros. Se não me engano, daqui em Barra, mais ou menos, né, Geraldo? Daqui lá em Barra, mais ou menos, 27 quilômetros. E era uma descida. E aí o que acontecia? Era uma estrada muito perigosa, porque era um deserto, era um lugar cheio de gruta, cheio de penhasco, era um lugar muito perigoso. E durante toda a história do povo de Israel, do povo de Jerusalém, era uma estrada muito difícil. Pompeu, por exemplo, teve que varrer fortalezas de bandoneiros próximas a Jericó. Os cruzados construíram um pequeno forte na metade do caminho para inibir os ladrões e proteger os peregrinos. Então, o pessoal, quando atravessava esse caminho, era um caminho perigosíssimo. Então, muitos povos que passaram ali antes e depois de Cristo, sempre tentaram arrumar uma forma de proteger aquele lugar, porque era muito, muito perigoso. Chegou a ser considerado, né, era conhecido essa estrada como caminho sangrento, né, de tão perigoso que era. E Jerusalém está situada a 800 metros acima do mar, e olha que legal, né, Jericó ele está 400 metros abaixo do nível do mar. Então, era realmente uma descida, um caminho que eles faziam ali. Viajar sozinhos, irmãos, era um convite para o desastre. E esse homem estava andando sozinho. Foi o que aconteceu, Esse homem foi pego por ladrões e estes lhe tiraram a roupa, espancaram-lhe e se foram e deixando-o quase morto. Aqui, irmãos, nós temos a análise do primeiro grupo. Nós temos um homem que estava atravessando sozinho esse lugar perigoso, esse caminho de sangue. E ele se depara com assaltantes, e esses assaltantes arrancam sua roupa, espancam ele e deixam ele praticamente morto. Vocês acham, vou fazer uma pergunta para vocês agora, vocês acham que esse grupo de assaltantes, eles estavam vivendo vida na vida? Sabe por que não? Sabe qual que é a filosofia de um assaltante, de alguém que comete um crime? O que é meu, e o que é seu também é meu. A filosofia de um assaltante é isso. O que é meu, mas o que é seu também é meu. Então aqui a gente se depara com o primeiro grupo que encontrou com esse homem. E esse homem foi espancado, deixado quase morto na beira da estrada. Versículo 31 diz assim:
Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Versículo 32, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Irmãos, o sacerdote, tanto o sacerdote quanto o levita, eles eram homens religiosos. Eles frequentavam e eles eram membros lá da igreja de Jerusalém naquela época. Eles que cuidavam das coisas do templo e do culto do Senhor. Eram homens que eram exemplos de piedade. Então, eles que davam moedinha para as pessoas que pediam no caminho. Eles eram as pessoas olhavam assim, olha, esse é um homem piedoso, um homem de Deus, um religioso, o cara que cuida lá do templo do Senhor, do culto do Senhor. Ele era um exemplo de piedade. Mas sabe o que acontece? O medo de um religioso de se tornar cerimonialmente impuro, porque se ele coloca a mão nesse homem que estava semi-morto, ele se tornaria impuro e ele não poderia então entrar e adorar a Deus no templo. Ele não poderia servir a Deus no templo. E naquela época havia um sorteio para saber quais os grupos de levitas e sacerdotes iriam adorar no templo. E ele não queria perder aquela oportunidade. Por isso, quando ele passa e vê aquele homem ali machucado, ferido, quase morto, ele fala assim, olha, entre eu colocar a mão nele e me tornar impuro, ou talvez com medo dos assaltantes estarem ali por perto, ele prefere fazer o quê? Os dois, o que os dois versículos falam? Passar do outro lado. Morris diz que nesse conflito, a pureza cerimonial ganhou a batalha. Eles não somente deixaram de ajudar, mas foram para o outro lado da estrada, abandonando o homem no seu sofrimento e na sua necessidade. Tem uma pessoa que me falou algo que me chocou muito, mas que quando eu paro para pensar, muitas vezes faz sentido. Mas ela falou que o cristão, ele tem uma mania muito grande de deixar os soldados feridos para trás. E muitas vezes é assim que nós vivemos. Nós deixamos as pessoas feridas para trás. Nós não ajudamos, nós não servimos porque nós estamos ocupados demais com aquilo que nós achamos que é mais importante. Muitas vezes estamos tão preocupados com nós mesmos, com nossas demandas, que esquecemos de olhar para o outro. Vida na vida, irmãos, aquilo que nós vamos tratar aqui esse mês inteiro, é sair desse patamar e entender qual é a vontade de Deus realmente para cada um de nós. Vocês acham que nesse exato momento, nessa cena, nessa história, o sacerdote e o levita, eles viviam vida na vida? Sim ou não? Fala alto para ouvir. Por quê? Qual que é a filosofia do sacerdote e do levita? A filosofia deles é o seguinte: o que é meu, o que é seu, cada um por si e Deus por todos. Não me dá trabalho, não para no meu caminho que você está me atrapalhando. Eu estou indo lá servir a meu Deus. Então não me atrapalha. Acho que isso é o que mais choca com cada um de nós. Sabe por quê? Muitas vezes a gente está tão preocupado com o culto, com a organização, de estar aqui na presença de Deus, que a gente deixa de observar quem realmente a gente precisava estar observando. O que Deus está chamando a gente nesse mês é trabalhar e viver vida na vida, cara. Não adianta a gente achar que nós estamos fazendo a vontade de Deus, deixando pessoas para trás, deixando pessoas feridas para trás. E Deus está esperando isso de nós, é esse o perfil que Deus espera de nós. Você acha que é essa a forma que Deus quer que a gente viva, como esse sacerdote, como esse levita fizeram nesse texto? Não nos envolvermos para não nos sujarmos, para não resolver o problema do outro. Quantas vezes eu já ouvi alguém falar assim, não, mas isso não é problema meu, não, foi a pessoa que escolheu, então o problema é dela. Será que como cristãos, é isso que Deus está chamando a gente? Porque a pessoa arrumou um problema, o problema é dela, e aí ela se vira? Porque se a gente pensa assim, a gente está sendo como esse sacerdote, como esse levita. A gente está mais preocupado em adorar a Deus
do que fazer a vontade de Deus. Olha que louco isso. Olha que conflitante isso na nossa vida. Moody, ele conta uma história que é muito interessante, muito legal a história, e é real. Ele foi convidado para palestrar lá nos Estados Unidos, numa conferência, no qual ele ia pregar para vários pastores famosos, para vários homens famosos, sobre o tema como evangelizar as nações, como conquistar nações, como evangelizar pessoas. E aí o que ele faz? Ia ter um cantor naquela noite também, ele liga para aquele cantor está no hotel junto com ele liga para aquele cantor e fala assim, mano, tem como você me encontrar na praça um pouco antes de começar a conferência? Lá para as 5 horas, a conferência vai começar às 7, me encontra às 5 horas na praça. Aí ele falou, tá bom. Aí ele foi, esse cantor pegou o violão, colocou nas costas e foi para a praça às 5 horas. Chegou na praça, Moody pegou um palanque, colocou, falou, sobe aí, começa a cantar. Aí o cara pegou o violão, começou a cantar, louvar a Deus, e foi se aproximando pessoas foram se aproximando. E aí quando se aproximou uma quantidade boa de pessoas, Moody falou assim, agora para de cantar, deixa eu pregar. Aí Moody começou a pregar. E aí ele começou a pregar e estava dando a hora, e falou assim, gente, vamos fazer o seguinte, vão comigo lá pro lugar lá onde vai ser a conferência. Chegou lá, encheu o local daquelas pessoas. E aí começou a entrar pastor, aquele monte de pastor atrás de Moody para saber como pregar para as nações. E aí quando aqueles homens chegam e está lotado aquele local, aí Moody olha para aquelas pessoas que ele estava pregando e fala assim, peraí, gente, peraí. A gente vai ter que parar a pregação, a gente vai ter que parar esse momento especial, porque chegou uma galera aí que vai ouvir sobre a palestra de como conquistar o mundo, como evangelizar o mundo. Essa história, ela é muito interessante porque fala exatamente disso. Muitas vezes nós estamos preocupados com o processo, muitas vezes nós estamos preocupados com o que vamos fazer, como vamos fazer. E Deus está preocupado que nós tenhamos relacionamento não só com Ele, mas com todos à nossa volta. Deus, Ele não descarta ninguém, irmãos. Quem somos nós para descartar alguém? Olha, não teve coisa mais chocante para mim lá no Transformados, né? Os meninos estavam lá, eu preguei lá no sábado à noite, mas no sábado à tarde a gente estava descansando um pouquinho na cama e tinha um pastor do meu lado. E o pastor Carlos é um pastor que rodou pra caramba aí o país, teve muitos ministérios. E lá em Minas, quando ele estava lá em Minas, ele conheceu uma família, e o cara lá de Minas, ele tinha muito dinheiro, ele tinha muito negócio de café, safra de café. E aí o que o cara fez? Ele foi no Ministério Público da cidade e falou assim, cara, faz o seguinte, pega os presidiários, manda para minha fazenda e deixa eles trabalhar aqui para mim, eu vou pagar um salário para eles, enquanto eles estão cumprindo a pena, eles vão ter um dinheiro, eu vou dar metade do salário para eles e metade do salário eu vou depositar na conta deles, que quando acabar a pena deles, quando eles saírem, eles têm um dinheiro. Olha que ideia linda, olha que coisa maravilhosa, lá em Minas, aqui pertinho da gente. E o Ministério Público achou aquilo lindo, falou, pode, leva. E o pastor Carlos Santana, quando ouviu que esse irmão, ele estava fazendo isso, o pastor falou assim, irmão, deixa eu ir para lá. Aí ele falou, vem. Aí o Carlos todo dia ia para lá fazer um culto com aquela molecada lá. Fazia um culto com os presidiários, depois eles iam para a roça trabalhar. Fazia um culto com os presidiários, ia para a roça trabalhar. Chegou um dia que o pastor falou assim, fez o culto, fez um apelo, e aí ele falou que um altão levantou a mão, ele olhou e falou assim, caramba, esse cara grandão aí. E aí ele veio chorando, e abraçou o pastor Carlos Santana, e aí falou assim, pastor, tem jeito para mim? O pastor Carlos olhou para ele e falou assim, mas por que você está falando isso? Tem jeito para mim, Jesus me aceita. Aí ele falou assim, por que você está falando isso? É lógico que Jesus te aceita. E ele falou assim, não, é porque eu esquartejei a minha filha. Eu piquei ela em vários pedaços, por isso que eu estou preso. Tem jeito para mim? E o pastor Carlos começou a arrepiar, começou a chorar e falou, tem jeito, Jesus te aceita. Quem somos nós para descartar alguém, cara? Quem somos nós para falar que aquela pessoa é digna ou não de estar aqui ou de não participar? Quem somos nós? Mas esse sacerdote, esse levita não pensou assim. Eles estavam mais preocupados com o culto, eles estavam mais preocupados em cumprir a agenda deles. Mas nós cristãos não fomos chamados para isso, irmãos.
Porque lá no versículo 33 fala que um samaritano, estando de viagem, chegou onde encontrava um homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu os denários para o hospedeiro e falou: cuide dele, quando eu voltar eu ainda te pago tudo que ele gastou a mais. Quer viver vida na vida? Quer viver esse mês com a gente? Esse homem espancado, semi-morto, encontrou a misericórdia. Ele encontrou a graça. Ele encontrou esse samaritano. Jesus mais uma vez combate a postura dos escribas e fariseus, mostrando que aquele a quem eles consideravam impuro, que era o samaritano, era realmente aquele que realmente era o próximo daquele homem. E que eles, que se consideravam justos, sacerdotes e levitas, são mais culpados ainda. Esse samaritano, mesmo sendo odiado pelos judeus, ele para. E ele vê um judeu. Um samaritano não se dá bem com o judeu, mas ele vê aquele judeu em situação muito ruim. E aí ele esquece dos preconceitos, das dores, das humilhações que ele poderia passar. Ele esquece de tudo isso. E ele vai lá e pega naquele judeu e fala assim: cara, calma aí que eu vou cuidar de você. Eu vou investir meu dinheiro em você. Eu vou investir meu tempo. Eu vou te colocar no meu animal. Eu vou te levar até um lugar para você ser recuperado. Sabe qual é a filosofia desse samaritano, irmãos? Que é o que Deus quer tanto que nós façamos todos os dias na nossa vida? O que é seu, mas o que é meu, também é seu. Deus está nos chamando nessa noite, para que a gente possa realmente pensar e repensar aquilo que nós precisamos viver na presença dEle. Deus está chamando a gente nessa noite, para refletir sobre vida na vida, cara. Esse mês nós vamos trabalhar sobre vida na vida. Nós vamos falar muito sobre isso, tudo aqui que nós temos visto, que nós começamos a ver nesse texto. Warren Wiersbe, ele fala o seguinte, ele conclui esse texto dizendo o seguinte: para os ladrões, o viajante judeu era uma vítima a ser explorada, de modo que eles o atacaram. Para o sacerdote e para o levita, era um incômodo a ser evitado, de modo que o ignoraram. Mas para aquele samaritano, era alguém que necessitava de amor e de ajuda, de modo que ele ofereceu tudo o que ele precisava. Quer viver vida na vida, irmão? Quer viver vida na vida? Você tem que começar a entregar tudo aquilo que você tem para as pessoas que estão à sua volta. Você tem que começar a servir as pessoas com o seu tempo, com o seu dinheiro, com suas atitudes, com o seu amor, com o seu cuidado, cara. Quer viver vida na vida, irmão? A gente precisa ser igual a esse samaritano, que por mais que era chamado de impuro, por mais que não merecia, segundo os judeus, sentar na mesma mesa que eles, é aquele que se preocupou com o seu próximo. E Jesus fala, no final a gente vai ver que Jesus vai falar para os religiosos assim: está vendo? Vocês que se dizem religiosos não são dignos de ser como ele, porque ele sim amou o próximo dele, ele sim se preocupou. E é exatamente o que Jesus pergunta para ele no versículo 36, irmãos. Jesus olha para esse homem, para esse religioso, ele fala assim: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Qual desses três? É como se Jesus perguntasse, né, para esse religioso: qual desses três vive vida na vida? Qual desses três aí vive vida na vida? Aí o religioso, ele fala assim, versículo 37. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. É interessante que, se você perceber esse versículo, e você pode buscar em todas as versões, o doutor da lei não vai falar assim: foi o samaritano. Ele não fala.
ele não tem força suficiente para reconhecer que o samaritano era o próximo daquele homem. E aí ele responde assim: aquele que teve misericórdia. E todos nós sabemos que foi o samaritano, porque ele estava com o coração tão duro, a ponto de não querer reconhecer que o samaritano era mais próximo de Deus, tinha mais relacionamento com Deus do que eles, que eram os caras responsáveis pelo culto, os caras responsáveis pela ordem e fazer tudo aquilo para Deus. Jesus respondeu: vai e faça o mesmo. Esse mês, nós temos a chance de mudar completamente nossa maneira de pensar, mas principalmente nossa maneira de agir. O perfil de alguém que vive vida na vida é o perfil de um cristão autêntico. Podemos ser da igreja, irmãos, a vida inteira e ainda assim não vivermos para Cristo. Mas essa noite, Deus tem chamado a gente para repensar a nossa forma de viver e agir. Essa noite, Deus tem tocado nos nossos corações para que a gente possa pensar sobre o que realmente é viver vida na vida. O que é realmente viver completamente para servir o outro. Vai gastar tempo, cara. Vai te dar trabalho. Vai ter que resolver problema que não foi você que criou. Mas é para isso que Deus te chamou, cara. É para isso que Deus tem chamado cada um de nós. Ou a gente suja as mãos, ou a gente põe a mão no bolso, ou a gente abre mão do nosso tempo para servir, ou a gente só passa de um religioso, de um sacerdote, de um levita, igual nesse texto. Ou pior, o perfil do assaltante é aquele que só quer receber as coisas daquilo que não é dele, só quer receber aquilo que não é dele. Sanguessugas, pessoas que só querem receber, nunca querem dar, nunca estão dispostos a dar, nunca estão dispostos a fazer nada pelo outro, só quer receber. Qual é o perfil, irmãos, de alguém que vive vida na vida? Qual é o perfil que Deus quer para cada um de nós? O que Deus está chamando você nessa noite? Feche seus olhos, nós vamos orar. Quero orar por você nessa noite. Reflita aí, cara. O que você tem feito da sua vida? Como você tem investido na vida das pessoas? Está ocupado demais? Está cansado demais? Hoje eu estou cansado. Falar para vocês, voltei de férias, mas estou cansado. Mas em um momento do meu dia, eu voltei atrás do meu cansaço. Eu falei assim: não estou cansado. Não estou cansado. Quer saber? Não estou cansado. Porque se for para fazer a vontade de Deus, se for para servir alguém, se for para ajudar alguém, eu estou disponível. Como está a sua vida, cara? Como você tem vivido vida na vida? Esse mês, irmão, presta atenção, vai ser confronto atrás de confronto. Você vai ser confrontado, você vai ser amassado pela palavra de Deus, porque Deus quer levantar pessoas que realmente se importam com os outros. Quantas vezes eu e o pastor estão conversando, o pastor Rodrigo, a gente fala assim: gente, é muita gente para cuidar, mas se um pudesse ajudar e cuidar um dos outros, seria muito mais fácil. Mas o nosso discurso é: não, quem cuida é o pastor. Quem falou? Todos nós somos pastores, fomos chamados para servir, para cuidar, para ajudar, para se preocupar com o outro, para viver vida na vida. Eu quero orar por você. Pai, estamos aqui nessa noite, Senhor Deus, nos derramando na sua presença, Pai. Estamos aqui nessa noite, Senhor Deus, confessando a Ti, Pai, e nos entregando a Ti, dizendo, Pai, onde nós podemos melhorar, meu Senhor. Onde nós podemos servir mais, Pai. Onde nós podemos ser mais próximos das pessoas, Pai. Pai, que a gente não seja abafado pelas nossas preocupações, com as nossas responsabilidades, a ponto da gente não ter tempo de olhar para quem realmente a gente precisa olhar, Pai. Que a gente deixe de ser, Senhor Deus, pessoas que deixam pessoas feridas para trás, porque a gente está ocupado demais, a gente está cansado demais, a gente não tem tempo, a gente não pode, a gente não dá. Não, Pai, nos ajude a entender, Senhor Deus, que nós entregamos a nossa vida a Ti, Pai. E quando nós fizemos esse voto nos entregando a Ti, nós falamos assim: eu vivo só para Ti, Senhor Deus. Eu morro por Ti, Pai. E eu vou viver a minha vida para Ti, Senhor Deus. Foi isso que nós fizemos, Pai. Quando nós entregamos os nossos corações a Ti.
Por isso, Pai, não permita que as coisas desse mundo, não permita, Pai, que as coisas até da igreja, até as coisas que nós temos nos preocupado em fazer, Pai, nos tire o foco do que realmente é importante, Pai. Amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. É isso. Aí está o resumo completo do Evangelho, Pai. É isso que nós precisamos refletir e é assim que nós precisamos viver. Nos ajude, Pai. Eu sei, não é fácil, não é, mas nos ajude, Pai. Estamos nessa noite pedindo, Senhor Deus, que o Senhor possa, Pai, nos ajudar, nos fortalecer, nos dar, Senhor Deus, um novo ânimo, abrir os nossos corações, Senhor Deus, para que esse mês a gente possa entender realmente o que o Senhor quer para cada um de nós, para que a gente possa mudar, Senhor Deus, não viver mais como nós somos, mas viver como o Senhor quer que nós vivamos, Pai. Que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Pai. O Senhor é digno de todo louvor. Muito obrigado pela Sua palavra que foi pregada aqui nessa noite. Muito obrigado pela Sua palavra, por nós termos acesso à Sua palavra. É ela que nos transforma, é ela que nos muda, é ela que nos molda, é ela que nos faz mudar a nossa forma de pensar e de agir, Pai. Muito obrigado pela Sua palavra, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Que Seu nome, Pai, seja glorificado e exaltado cada dia mais. E é o que eu te peço e agradeço, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém.